Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, de volta também ao YouTube, no canal de notícias e entretenimento CL News LLC. Fique sempre bem informado, se inscreva já, clique no sininho, avise para todo mundo e não deixe a máquina esquerdo-psicopata silenciar a verdade. Falando nisso, eu me lembro do diplomata, escritor, filósofo e historiador italiano Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, que disse: chegará um tempo em que um povo, para combater a corrupção, talvez tenha que retroagir uns 20 ou 30 anos no judiciário, pois é nele que se perpetua o mal. Antes do noticiário, uma palavrinha. A partir de hoje, o CL News faz uma nova tentativa de monetização por meio da plataforma YouTube. Desta vez, no entanto, não só os operadores da plataforma YouTube, como as figurinhas carimbadas do Fazendão, acostumadas a promover perseguição política, sancionadas pela lei Magnitsky ou não, precisam levar em conta e prestar bastante atenção no seguinte: este canal empresarial de notícias e entretenimento, CL News LLC, pertence a um cidadão norte-americano que vive em território dos Estados Unidos, produz material jornalístico mesclado com entretenimento em solo norte-americano e utiliza uma plataforma sediada nos Estados Unidos para divulgar esse material, ainda que em português brasileiro. O canal adere integralmente aos regulamentos, não só da plataforma YouTube, mas de todas as outras. Não estimula a violência nem a morte de ninguém, não defende práticas ilegais ou prejudiciais a qualquer pessoa, não promove pornografia ou tóxicos, não diminui ou despreza minoria alguma. Apenas se reserva o direito de ser politicamente anti-esquerdista, se manifestando vigorosamente por meio de notícias, comentários, piadas, sarcasmo, contra a corrupção, contra a ilegalidade praticada descaradamente pelos atuais detentores do poder no Brasil. Esta postura editorial está garantida pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão e dá suporte à democracia. A mesma democracia que permite que quem não concorda com o que é noticiado e comentado aqui tenha a liberdade de acompanhar outro canal, já que o sol nasce para todos da mesma forma. Por isso, querer forçar o fechamento arbitrário desse canal vai dar problema. Por aconselhamento jurídico obtido aqui nos Estados Unidos, este canal CL News LLC empresarial monitora de perto qualquer tentativa de denúncia vazia no sentido de fechar o canal sumariamente, como já ocorreu com os outros dois de minha propriedade no dia 25 de março deste ano, sem que houvesse qualquer aviso, qualquer reprimenda, qualquer alerta por parte da plataforma, num flagrante exemplo de interferência indevida e externa por parte de alguém que todos nós sabemos quem é e cujo nome não se menciona aqui. Felizmente, os tempos mudaram, houve evolução no cenário internacional e mesmo internamente a própria plataforma teve que se acertar com o presidente dos Estados Unidos, pagando quase 20 milhões de dólares a Donald Trump para encerrar um litígio criado a partir de uma situação análoga e, da mesma forma, completamente injusta. Portanto,
Só me resta pedir a você que se inscreva neste novo canal o mais depressa possível, acione o sininho e compartilhe essa informação com familiares e amigos para que o canal possa recuperar o número de inscritos o mais depressa possível, proporcionando monetização que me permitirá remontar a equipe. Você sabe, atualmente eu faço tudo sozinho. E aperfeiçoar o material jornalístico isento, honesto e bem-humorado, oferecido de segunda a sexta a você, neto espectador, que me acompanha há 5 anos. E agora sim, vamos com as notícias, começando com a Flop 30 em Belém do Pará, um evento fake muito bem resumido pelo JP TV. A COP30 prometia salvar o planeta e terminou afundando na própria lama. O evento, que seria o símbolo da liderança verde de Lula, acabou virando piada mundial. Enquanto a COP28 em Dubai recebeu 150 chefes de Estado e a COP27 teve 90, a versão brasileira mal conseguiu juntar 18. Belém ficou vazia. O mundo simplesmente ignorou. E a cereja do bolo? O discurso de salvar o planeta foi feito em um palco movido a diesel. 2 iates de luxo alugados, um deles queimando 3.600 litros por dia para falar de energia limpa. Isso sim é sustentabilidade com S de sarcasmo. Para completar, abriram estrada no meio da floresta. Faltou água nos banheiros da imprensa. Hotel sem quarto, van pegando fogo e até Macron sendo interrompido por governador. Um verdadeiro festival de trapalhadas tropicais. E o fundo trilionário prometido virou fumaça, igual ao diesel dos iates. No fim, o evento, que seria o orgulho do Brasil, terminou mostrando ao mundo o que o governo mais sabe fazer. Discurso bonito e resultado desastroso. Perguntar não ofende, né? Você não se lembra de já ter visto esse filme dentro do Fazendão? A Gazeta Brasil informa que o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, registrava forte alta e superou os 155 mil pontos, confirmando a 14ª alta consecutiva e consolidando uma onda de otimismo no mercado hoje. No câmbio, o dólar também seguiu em trajetória de queda, encerrando o dia cotado a aproximadamente R$ 5,30, atingindo o menor valor em quase 2 meses. O dólar à vista fechou com queda de 0,55%, cotado a R$ 5,307. O bom humor do mercado brasileiro é reflexo, em parte, de notícias positivas no exterior. A votação pelo fim do shutdown no Senado dos Estados Unidos impulsionou os mercados globais, reduzindo o custo do capital e favorecendo países emergentes. Ainda segundo a Gazeta Brasil, internamente, esse cenário cria expectativas para uma possível redução da taxa Selic no Fazendão, o que estimularia investimentos locais. A Gazeta do Povo informa que pelo menos 5 drones violaram o espaço aéreo da Bélgica na noite de ontem e sobrevoaram a central nuclear de Doel e o aeroporto de Liège, no norte do país, por cerca de 1 hora, provocando a suspensão temporária do tráfego aéreo. As autoridades belgas investigam a possível origem estrangeira dos aparelhos. Vista Oeste, a notícia de que a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou hoje o pedido de uma ex-funcionária pública para reverter a decisão de 2015 que reconheceu o casamento gay no país. Kim Davis, do estado de Kentucky, negou a emissão da licença de casamento civil a 2 homens, alegando motivos religiosos. Ela foi processada e os tribunais inferiores rejeitaram os argumentos da defesa de Kim Davis, que citava a primeira emenda da Constituição que garante liberdade religiosa. A mulher foi condenada a pagar mais de $360 mil em indenizações e custos judiciais. Na prática, a recusa da Suprema Corte norte-americana encerra a nova tentativa de reabrir o debate e reafirma o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Corte tem 6 juízes conservadores e 3 progressistas. Volta ao YouTube no canal CL News LLC. Fique sempre bem informado. Se inscreva já,
clique no sininho, avise para todo mundo e não deixe a máquina esquerdopsicopata silenciar a verdade. Agora, veja só como são as coisas no fazendão. É proibido criar tilápia, mas piranha tem um alto valor no mercado. Eu peço desculpas antecipadamente a você, mas o Net Jornal de hoje será abreviado porque eu tive um pequeno contratempo ocular causado por uma lente de contato. Meu olho esquerdo está muito irritado, mas já está melhorando e espero que até amanhã tudo volte ao normal. O maior ladrão da história do Brasil abriu a Flop 30, disparando contra líderes que não foram a Belém e que financiam guerras. A crítica foi feita de improviso e com um tom duro, logo no começo do discurso em que o mentiroso serial elogiou a participação de delegações na comparação com os líderes que não foram ao evento. Como você sabe, os iguais se atraem. A Polícia Federal identificou 5 pessoas com mandado de prisão trabalhando na Flop 30. A Operação de Segurança Integrada revelou pendências criminais entre os profissionais que atuam como prestadores de serviços. O Japão está pressionando o Brasil e quer a extradição do fundador da ONG Greenpeace, que está na Flop 30. A Embaixada do Japão formalizou um pedido oficial ao desgoverno Petralha de ocupação para extraditar o ativista canadense Paul Watson, que está no fazendão participando de eventos da Flop 30. O pedido ocorreu em meio a um conflito que se estende por mais de uma década entre o ambientalista e as autoridades japonesas. Enquanto isso, o anulador geral da República, estagiário amigo de meu pai, ataca novamente. Mefistófone anulou as provas da Lava Jato e atende parcialmente ao pedido da ex-primeira-dama peruana. Para o estagiário, as provas fornecidas pela Odebrecht e utilizadas pela Justiça do Peru contra Nadine Heredia, no caso da Lava Jato daquele país, são inválidas. Mas ele evitou julgar o pedido para barrar um eventual mandado de prisão internacional ou processo de extradição contra ela. Ainda no Sindicato do Crime foi declarada inconstitucional a lei paulista que dava autonomia aos municípios para regulamentar o transporte por motocicletas. A decisão ocorre após a votação em plenário virtual, iniciado no dia 31 de outubro, a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional dos Serviços. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos podem perder mais de 3 trilhões de dólares se a Suprema Corte anular as tarifas de importação implementadas durante o governo dele. O alerta foi publicado na madrugada de hoje, 11 de novembro, na rede Truth Social, em meio ao debate sobre a legalidade das taxações. Trump fez a declaração enquanto a Suprema Corte norte-americana analisa a legitimidade das tarifas. O julgamento, iniciado no dia 5 de novembro, discute se o presidente pode recorrer à Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para impor tarifas comerciais. Durante a sessão, juízes questionaram se essa norma realmente autoriza o executivo a adotar medidas desse tipo. As famílias atingidas por tempestade no Paraná vão receber até R$50 mil. Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, o valor total de R$50 milhões é do FECAP, o Fundo Estadual de Calamidade Pública. O Reino Unido anunciou que interromperá o compartilhamento de informações com os Estados Unidos sobre operações de tráfico de drogas no Caribe, após os ataques norte-americanos a embarcações de cartéis. O Reino Unido alega que o presidente Donald Trump deveria prender os criminosos e não explodi-los. O Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para encerrar a paralisação do governo, conhecida como shutdown. O acordo de financiamento segue para a Câmara dos Representantes, onde os líderes republicanos esperam que ele possa ser aprovado já no dia de amanhã, 12 de novembro.
Ah, e mais uma coisinha. Não é à toa que os mineiros dizem que estão sempre à frente de tudo. Agora mesmo, Minas Gerais está testando uma vacina feita à base de queijo. Os resultados mostram sucesso com 50% dos doentes, porque o queijo é meia cura. E a verdade é essa aí, ó. A jumentalhada que caiu no conto do vigário da picanha em 2022 está prontinha para repetir a dose em 2026, só que a conversa mole do presidente dos traficantes vai ser sobre o gás de cozinha. Desde o curso primário, o brasileiro aprende que PT faz parte da palavra corrupto. Tem corrupto, tem PT. No Diário 360, a comprovação desse conceito vem com a notícia de que Ricardo Bimbo, coordenador do Partido dos Traficantes e ex-contador de Lulinha, recebeu 2.600.000 reais de uma empresa fantasma ligada ao maior desvio da história do INSS. Enquanto idosos eram lesados, o Petralha movimentava milhões sem explicar contratos. O Space Liberdade também dá a notícia sobre mais este escândalo que explode na farra do INSS, destacando o maior ladrão da história do Brasil, o santo padroeiro de toda essa quadrilha. Enquanto isso, na Gazeta Brasil, mais uma investigação da Polícia Federal apontou indícios de que Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente dos traficantes, teria atuado em Brasília para intermediar a liberação de recursos do Ministério da Educação em favor de uma empresa suspeita de fraudes e de desvio de verbas públicas. A Polícia Federal também identificou a participação do empresário Khalil Bittar, ex-sócio de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, no mesmo esquema. A operação batizada de Coffee Break foi deflagrada hoje e cumpriu 50 mandados de busca e apreensão, além de 6 de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Distrito Federal e Paraná. Entre os alvos estão os endereços de Carla Ariane e de Khalil Bittar. A primeira vara federal de Campinas autorizou as buscas e determinou a apreensão dos passaportes dos investigados. Também no Diário 360, a informação de que o bandido agora convertido, Eduardo Taliaferro, ex-amarra-cachorro do satânico psicopata, o verdadeiro golpista, protocolou no Senado um pedido de impeachment contra o doente mental, cujo nome não se pronuncia aqui, acusando o psicopata de abuso de poder, parcialidade e perseguição pessoal. O Diário 360 diz que o documento foi entregue a Davi Narcolumbre e cita violações à Constituição. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. A inflação oficial de outubro ficou em 0,09%, o menor índice para o mês desde 1998. Em relação ao mesmo mês de 2024, a variação havia sido de 0,56%. Com esse resultado,
O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado em 12 meses, agora é de 4,68%. O Banco Central reforça a tese de que a Selic em 15% por período prolongado fará a inflação convergir para a meta. No trecho da ata referente à decisão, o colegiado repetiu que o cenário atual segue marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária. A revista Oeste expande esse tema informando que o atual presidente do Banco Central, o rebelde petralha Gabriel Galípolo, respondeu às críticas feitas por duas figurinhas carimbadas da bandidagem do fazendão. A besta quadrada, o energúmeno, que bate ponto lá na fazenda, e a amante da lista de propinas da Odebrecht, dizendo simplesmente que o Banco Central não pode brigar com os dados. Galípolo afirmou que as decisões sobre a Selic partem de análises técnicas, ignorando pressões políticas ou de setores sociais. O presidente do BC deu a declaração durante participação em um evento ocorrido hoje em São Paulo. O Banco Central mantém a taxa de juros elevada devido à persistência da inflação acima das metas estabelecidas para 2024, uma situação que deve se prolongar nos próximos anos, segundo as projeções oficiais. Uma cidade de Santa Catarina endureceu as regras para fornecimento de atestados médicos e reduziu as emissões pela metade. O número de atestados médicos emitidos nas unidades de pronto atendimento de Chapecó caiu quase pela metade após a adoção de novos critérios pela Prefeitura, conforme divulgação do Poder Público Municipal. A mudança passou a valer na semana passada e restringe a emissão a casos com necessidade comprovada de afastamento. O Google anunciou um investimento de 6 bilhões e 400 milhões de dólares na Alemanha. O gigante tecnológico norte-americano quer investir em mais infraestrutura de inteligência artificial, capacidades em nuvem, ou seja, computação remota, e crescimento econômico no país. Chips de cogumelos podem tornar os computadores mais baratos e mais eficientes. Para criar memory stores sustentáveis, baratos e de baixo consumo energético, um estudo propõe usar cogumelos shiitake como base para chips eletrônicos. O robô humanoide russo Idol caiu no palco durante a estreia em Moscou, ocorrida no dia 10 de novembro, e o vídeo viralizou nas redes sociais. Para os criadores da máquina, a queda ocorreu por falha de calibragem e que o robô ainda está em testes. Feito com 77% de peças russas, ele tem autonomia de 6 horas e consegue exibir expressões humanas. Apesar das críticas e comparações internacionais, os desenvolvedores dizem que o erro vai ajudar no aprimoramento do projeto. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a notícia de que o presidente Donald Trump está processando oficialmente a BBC de Londres pelo fato de a empresa jornalística ter editado de forma enganosa o discurso dele do dia 6 de janeiro, levando o público a acreditar que Trump estivesse convocando uma enorme insurreição popular. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que esta é uma máquina de propaganda esquerdista que, infelizmente, é subsidiada pelos contribuintes britânicos. Por causa da edição proposital e desonesta, o advogado do presidente entrou com um processo contra a BBC, que a porta-voz da Casa Branca disse esperar que isso continue. Inspirada em El Salvador, uma nova prisão isolada no Equador começa a receber criminosos. A transferência dos prisioneiros ocorreu apenas um dia depois de 31 detentos terem sido mortos em um confronto entre membros de duas gangues criminosas rivais dentro da prisão de Machala. O governo atribuiu o massacre a essa movimentação prisional. E mais uma coisinha. Depois dos recentes acontecimentos no Rio de Janeiro e das opiniões de especialistas em segurança pública, a Polícia Militar do Rio de Janeiro está montando o primeiro curso tático de atirador de pedra,
com o intuito de eliminar o uso de armas de fogo. De volta ao YouTube no canal CL News LLC. Eu não sei se você já percebeu, mas neste desgoverno petralha de ocupação, a única coisa verdadeiramente organizada é o crime. Segundo as expectativas, Maurinho Bobeira, o sub do sub de Papa Smurf megalonanico, o verdadeiro chanceler do Fazendão, e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio negociariam tarifas em Washington hoje. A reunião marcaria o terceiro encontro entre os dois desde que Marco Rubio foi escolhido como o principal negociador de tarifas contra o Fazendão. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que foi assim como mostra a foto que ele publicou, em pé e uma breve conversa. Assim foi a nova reunião, entre aspas, de Maurinho Bobeira com Marco Rubio ontem no Canadá, durante a cúpula do G7. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio reforçou que a situação jurídica do Fazendão precisa ser resolvida, no máximo, até janeiro de 2026 e espera que Jair Highlander Bolsonaro esteja de volta ao jogo ainda neste ano, conforme Joaquim Ribeiro já informou anteriormente. No Senado foi aprovado o projeto de lei que aumenta as penas para crimes sexuais contra vulneráveis. O projeto também determina a extração de DNA de acusados e obriga o condenado a usar tornozeleira eletrônica em saídas autorizadas do presídio. Agora, para virar lei, basta que o texto seja sancionado pelo atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele. Ainda no Senado, os 81 inúteis aprovaram a recondução do venério Paulo Blenot à Procuradoria-Geral da República por mais 2 anos. Foram 45 votos favoráveis e 26 contrários. Eram necessários pelo menos 41 votos para a aprovação. A votação foi secreta. Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Como você viu nos indicadores financeiros, o dólar subiu depois de uma sequência de queda. A Bolsa de Valores registrou leve queda e interrompeu os recordes. O real escorregou apesar do sinal predominante de queda da moeda norte-americana no exterior, em especial na comparação com as divisas latrino-americanas. Eu falei sobre isso hoje cedo na edição do Jornal dos Jornais, que vai ao vivo na parte da manhã com um apanhado das primeiras páginas de jornais brasileiros e estrangeiros. A revista Oeste também informa que os Estados Unidos encerraram a produção das moedinhas de 1 centavo, que aqui são chamadas de penny. Depois de 232 anos de fabricação, a Casa da Moeda na Filadélfia prensou as últimas unidades da moedinha de 1 centavo dentro de um plano de corte de gastos. Não apenas porque a moeda perdeu relevância com o passar do tempo, mas também pelo fato de que a fabricação de uma moeda de 1 centavo de dólar custa hoje quase 4 centavos de dólar. As primeiras moedas de 1 centavo eram feitas de cobre puro. Hoje, elas são um pouco menores e são de zinco revestido de cobre, o que deixa a moeda com um tom rosado. A Braskem fechou o acordo para pagar 1 bilhão e 200 milhões de reais por afundar o solo de Maceió, em Alagoas. O desastre causado pelas atividades de mineração da companhia provocou o desmoronamento das bases geológicas sobre as quais muitas casas da capital alagoana foram construídas. O Diário 360 conta que a delegação do podre narcoditador venezuelano Nicolás Maduro chegou à Flop 30 no avião mais poluente do evento, um Airbus 340-600 que queima 27 toneladas de querosene em 3 horas. Enquanto o presepeiro venezuelano fala em justiça climática. Quanto ao presidente dos traficantes, silêncio total.
A Câmara dos Estados Unidos aprovou o financiamento do governo, o presidente Donald Trump assinou o texto e a paralisação recorde chegou ao fim. Foram 222 votos a favor da proposta e 209 contrários. A lei aprovada na noite de ontem garante o financiamento provisório do governo federal dos Estados Unidos até 30 de janeiro, mas já se espera que a disputa entre os republicanos e a oposição democrata até lá seja menos acirrada, porque o projeto prevê financiamento para algumas agências-chave até o final do ano fiscal de 2026, que termina no dia 30 de setembro. Está na notícia de que não permitiu a inspeção das instalações nucleares atacadas. O relatório da Agência de Vigilância Atômica da ONU indica que a contabilização do estoque de urânio enriquecido de Teherã está muito atrasada. Enquanto isso, a primeira-ministra do Japão está sinalizando uma possível mudança sobre as armas nucleares. Durante um discurso no parlamento, Sanae Takaichi colocou em dúvida o fato de respeitar o princípio contrário aos armamentos nucleares. E sempre bem informado, se inscreva já, clique no sininho, avise para todo mundo e não deixe a máquina esquerdo-psicopata silenciar a verdade. A propósito, esta imagem ao meu lado é de Benjamin Disraeli, 2 vezes primeiro-ministro britânico e principal criador do moderno Partido Conservador. O que ele disse lá atrás, no século XIX, se encaixa perfeitamente como uma luva no Fazendão de 2025. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Na Gazeta do Povo, a informação de que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio se reuniu ontem com Maurinho Bobeira, o office boy do Papa Smurf megalonanico, o verdadeiro chanceler do Fazendão, lá em Washington, ocasião na qual o desgoverno Petralha de ocupação tentou novamente derrubar o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros que entram aqui nos Estados Unidos. No entanto, como nas vezes anteriores, não houve acordo imediato. Marco Rubio chegou a publicar uma foto com o amarra-cachorro de Papa Smurf nas redes sociais dele, com uma mensagem vaga sobre o encontro, dizendo ter se reunido com o brasileiro no Departamento de Estado e que foram discutidos assuntos de importância mútua e um quadro de reciprocidade para a relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil. Não foram divulgados detalhes sobre as conversas entre as duas autoridades. Maurinho Bobeira ainda falou aos jornalistas depois do encontro, mas o que transpirou desse contato com os jornalistas foi o seguinte: ele não citou quais as propostas oferecidas pelo Brasil e também não citou o que Marco Rubio propôs. Segundo o jornalista Joaquim Ribeiro, o subchanceler do Fazendão tentou explicar, mas não teve o que dizer a respeito do teor da reunião com Marco Rubio. Segundo interlocutores, novamente Rubio reforçou a necessidade de parar a perseguição a Jair Highlander Bolsonaro, procedendo à anulação da condenação dele e à reversão da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, além de exigir que o Brasil realize as prisões de algumas autoridades que cometeram crimes internacionais, pois, caso contrário, os Estados Unidos tomarão as providências necessárias para que isso ocorra. Ontem, a PM cumpriu 37 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão contra integrantes do PCC em São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mogi das Cruzes e São Paulo. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro afirmou que a mega operação com 121 mortos é
totalmente transparente. Na Gazeta do Povo, a notícia de que pelo menos 8 pessoas já foram presas hoje no Rio de Janeiro durante a segunda fase da Operação Contenção, que visa impedir o avanço do Comando Vermelho. Nesta nova fase, os agentes das polícias civil e militar cumpriram 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em localidades da cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a 27 quilômetros da capital. Entre os presos está o vereador carioca Marcos Henrique Matos de Aquino, do Partido Republicanos, o mais votado do município nas últimas eleições. Ele foi detido em flagrante depois que os policiais encontraram no carro oficial dele uma arma registrada em nome de outra pessoa e caixas de medicamentos de uso controlado. Ele não era alvo da operação, mas foi ao endereço da família ao saber das diligências e acabou surpreendido pelos agentes. No Fazendão da Piada Pronta, a necessidade de holofote é tanta que até a ONU entrou na dança da Flop 30, cobrando mais segurança e melhores condições após uma invasão do evento. Uma figurinha que se considera importante na cadeia alimentar do clima bateu os pezinhos e exigiu das autoridades brasileiras um plano para melhorar a segurança depois que ativistas invadiram o local da conferência na terça-feira, prevenir as inundações e, sobretudo, mitigar o calor na Flop 30, realizada em Belém do Pará. Pois é, o secretário executivo da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, Simon Steele, ficou muito incomodado com o calor que faz em Belém. É bacaninha? Será que a ONU consegue mandar instalar um ar-condicionado central para toda a cidade, pelo menos durante o evento? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Considerado extinto na natureza há 40 anos, um pássaro voltou a se reproduzir. O Cirrec, mais conhecido como martim pescador de Guam, voltou a voar em liberdade. O pássaro, símbolo da ilha de Guam, no Pacífico Ocidental, foi praticamente exterminado após a introdução acidental da cobra árvore-marrom na década de 1940, que devorava os ovos e os filhotes das aves. A Espanha e o Marrocos avançam na criação de um túnel para ligar Europa e África. Tida como um sonho distante há pelo menos 150 anos, a construção de um túnel ferroviário para ligar a Espanha ao Marrocos pelo Estreito de Gibraltar está mais perto de se tornar realidade. Um estudo de viabilidade contratado pelo governo espanhol a uma empresa alemã mostrou que, apesar de complexa, a obra é tecnicamente execuível com as tecnologias disponíveis, segundo informou o site espanhol Voz Populi. Já o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, segundo o jornalista Joaquim Ribeiro, fez contato com Edmundo González, o legítimo presidente da Venezuela, com uma mensagem objetiva, clara e contundente. Abre aspas. É hora de se preparar para a transição. A mudança está chegando. Fecha aspas. Space Liberdade, as primeiras fotos postadas pelo Comando Sul norte-americano das operações do USS Gerald R. Ford e o grupo de ataque do porta-aviões no Caribe. Os Estados Unidos declararam 4 grupos Antifa da Europa como organizações terroristas internacionais, segundo anunciou o Departamento de Estado em comunicação oficial. A decisão classifica as entidades como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados, o que implica bloqueio de ativos e sanções penais para quem prestar apoio a seus membros. A revista Oeste informa que a crise diplomática entre China e Japão se intensificou hoje depois que autoridades dos dois países trocaram declarações muito agressivas sobre Taiwan. Pequim convocou o embaixador japonês para prestar esclarecimentos, enquanto Tóquio protestou formalmente contra uma ameaça direta à nova primeira-ministra Sanae Takaichi. Em discurso no parlamento, Takaichi defendeu o uso da força em apoio a Taiwan,
caso a China lance um ataque armado contra a ilha. A premier afirmou que o país precisa se preparar para o pior cenário possível. A tensão escalou ainda mais depois de uma publicação do cônsul-geral chinês em Osaka, no Japão. Em tom agressivo, Xue Jian escreveu que cortaria aquela garganta imunda em uma aparente referência à primeira-ministra Sanae Takaichi. A postagem foi apagada horas depois, mas o estrago político já estava feito. A eleição presidencial no Chile tem como foco crimes, imigração e gangues. As pesquisas apontam a criminalidade como a principal preocupação dos eleitores chilenos, superando a economia, a saúde e a educação. Como eu informei na edição de hoje do Jornal dos Jornais, a emissora britânica BBC pediu desculpas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela edição considerada enganosa do discurso dele no dia 6 de janeiro de 2021, exibida em um documentário do programa Panorama. Em uma carta enviada à Casa Branca, a BBC de Londres reconheceu que o vídeo exibido no documentário deu a impressão equivocada de que Trump houvesse feito um chamado direto à violência, mas a emissora rejeitou o pagamento de indenização de $1 bilhão exigido pelos advogados do presidente norte-americano. Semana praticamente encerrada. Até a semana que vem.